E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Caluan e vamos para mais um vídeo aqui do Cadê o Amor? Solta a vinheta. Por que pessoas empoderadas são acusadas de serem arrogantes, metidas ou soberbas? Por que isso vem acontecendo? Se você parar para pensar, quem são as pessoas que estão sendo acusadas de serem arrogantes, de serem metidas, de serem soberbas? São mulheres negras, são mulheres trans, são mulheres, majoritariamente mulheres. Por que mulheres são acusadas de serem arrogantes? Por serem apenas empoderadas. Eu acho que a pergunta se responde sozinha se a gente analisar o histórico da cultura do machismo da nossa sociedade. Uma cultura que coloca a mulher no lugar de subordinação, uma mulher no lugar de submissão, uma mulher no lugar de silenciamento. Nesses três lugares, a mulher que reivindica a sua voz, o seu direito a falar o que pensa, seja o que for que ela pensa, ela vai ser acusada de histérica. Ela vai ser acusada de se achar, de ser uma pessoa arrogante, porque ela fala e ela é historicamente destinada ao silêncio. É por isso que muitas pessoas, vocês podem acompanhar outros canais no YouTube, Nathalie Neri, funkeiras, Valesca, enfim, mulheres que são empoderadas, que falam o que pensam, independente do que elas pensem. E elas vão ser acusadas de se acharem, ou de serem histéricas, ou de serem promíscuas. Qualquer que seja o contexto, uma mulher falar por si o que pensa, o que estuda, o que sente, seja o que for, ela vai ser acusada de não ter domínio sobre aquilo que ela fala. Por exemplo, se a gente pensar no termo histérica, que é o que muitas vezes é o termo usado para se referir a mulheres quando elas têm um posicionamento. E por posicionamento, eu me refiro a qualquer coisa. Posicionamento político, posicionamento ideológico, qualquer posicionamento que contrarie o posicionamento do homem. Qualquer posicionamento seja esse, ela vai ser chamada de histérica. Por que histérica? A histeria foi uma doença inventada. Eu não vou entrar aqui nos méritos e nos detalhes sobre o que era a histeria quando surgiu, mas basicamente isso. Ela foi uma doença inventada que dizia que por o fato de uma pessoa ter útero, que a ciência binarista e problemática considera que o fato da pessoa ter útero, ela é uma mulher, o fato da pessoa ter útero predispõe ela a algum tipo de transtorno emocional que impede que ela consiga agir racionalmente. Era basicamente isso. Então, quando alguém chama uma mulher de histérica, seja ela uma pessoa num cargo político, seja uma pessoa num ambiente de trabalho, numa escola, seja onde for, chamar uma mulher de histérica, você está dizendo que ela está desequilibrada emocionalmente. Então, qualquer coisa que ela está falando não deve ser levada em consideração, porque ela é louca. É isso que está sendo dito. E isso é uma das formas mais estúpidas de deslegitimar as falas de uma mulher. Então, quando uma mulher tem um posicionamento diferente de um homem, ele vai falar, ela é histérica, ela é louca, para acabar com o que ela está falando. Então, ele não tem argumento para responder o argumento dela e ele vai chamar ela de histérica, para desmoralizar, considerar que ela não tem equilíbrio mental o suficiente para que aquilo que ela esteja falando possa ser levado em consideração. Outro argumento que é muito utilizado para acusar mulheres, e deslegitimar suas falas é chamá-la de arrogante. E isso acontece especificamente com mulheres negras. O que significa você chamar uma pessoa, uma mulher negra, de agressiva? Você está deslegitimando o que ela está dizendo porque você está acusando de não ter equilíbrio emocional para validar as palavras ou as ações dela. É isso que você diz quando você chama uma pessoa negra, uma mulher negra, de agressiva durante algum discurso, durante algum debate, durante alguma fala ou posicionamento, para deslegitimá-las. Então vai chamar de agressiva, vai chamar de arrogante, vai chamar de histérica. Isso tudo porque o posicionamento dela, o pensamento dela, a fala dela vai contra aquilo que você acredita, vai contra aquilo que você acha que é o certo, que é a cultura machista e a cultura racista.
Então, vocês sempre encontram a forma de deslegitimar mulheres ao chamá-la de louca, ao chamá-la de histérica, ao chamá-la de agressiva, ao chamá-la de arrogante, ao chamá-la de metida. Apenas pelo fato de ser uma pessoa confiante, falando sem ter medo do silenciamento, sem ter medo de represália. Isso eu posso dizer que seria uma herança negativa que os movimentos feministas deixaram para o movimento LGBT, porque a acusação de histeria, a histérica, a louca, a agressiva ou a arrogante, é uma coisa que o movimento feminista passou ao longo de sua história, desde os primórdios até os dias de hoje. A gente ainda lida com esse tipo de acusação sem fundamento, para deslegitimar o argumento. E o movimento LGBT tá sofrendo isso também, de pessoas LGBT, especialmente pessoas trans, mas pessoas LGBT em geral, sendo acusadas de serem arrogantes, serem metidas, de se acharem. E isso tudo porque são pessoas confiantes. Então você vê como que o sistema funciona de uma forma bem interessante. Ele condiciona determinados grupos sociais a lugares de subordinação, de submissão, de silenciamento. E quando esses grupos vão se empoderando, ganhando confiança, ganhando autoestima, ganhando força e falando por si e se posicionando com confiança, isso automaticamente é traduzido como arrogância. Por que uma pessoa LGBT, por que uma pessoa negra, por que uma mulher não pode ser confiante? Porque a sociedade acostumou a gente a achar que ela tem que ser submissa, que ela tem que ter autoestima baixa, que ela não pode ser segura do que ela está falando, que ela não pode ter confiança em suas ações, em suas falas. Vejo muito isso acontecer com mulheres na internet falando sobre amar o seu próprio corpo, aceitar o seu próprio corpo sendo gorda. Parece um enxame de abelhas de gente acusando ela de ser metida, de ser arrogante, de se achar, pelo simples fato dela ser uma pessoa de um grupo historicamente considerado submisso, inferior, um grupo historicamente considerado fora dos padrões normativos de beleza da nossa sociedade, ou seja, que é educado, que é socializado a se sentir mal por estar no seu próprio corpo, por viver, simplesmente por existir sendo gordo, e historicamente é socializado e educado para ter uma das autoestimas mais aos frangalhos da nossa sociedade. E quando esse grupo se empodera, quando esse grupo fala sobre aceitação, sobre amor próprio, falam que elas são arrogantes, que elas se acham. Levando em consideração que a própria sociedade tenta nos colocar num lugar de autodepreciação tão grande, especialmente quando a gente não faz parte dos grupos normativos, quando não somos homens héteros, cis, brancos, classe média, cristãos. Qualquer outro grupo vai ser socializado, vai ser doutrinado pela cultura de mídia a se odiar, a não amar seu próprio corpo, a não amar sua própria pele, seu próprio cabelo, seus próprios traços. A gente vai ser doutrinado a achar que a gente não pertence aos espaços quando a gente vai em algum lugar e não tem outros iguais a nós, não tem outras pessoas negras, não tem outras pessoas LGBT, não tem outras mulheres, Isso acontece muito no meio corporativo, da gente achar que a gente não pertence àquele espaço ou que a gente não tem voz dentro daquele espaço, porque a gente está ali ocupando quase como, eu tô aqui quase que de favor do grupo opressor que tá abrindo esse espaço para eu estar aqui, então eu tenho que ser grato por eu estar aqui. E eu não posso me posicionar, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso ter confiança naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. De repente ela se empodera e ela pode, e ela ocupa, e ela fala, e ela se posiciona, ela automaticamente é acusada de arrogante, de agressiva. Eu me pergunto se um homem branco, hétero, cis, classe média, falando ou agindo da mesma forma que a Djamila Ribeiro fala e age, o que a Nathalie Neri fala e age, seria acusado de ser arrogante, seria acusado de ser agressivo. Eu me pergunto, e eu faço essa pergunta para vocês. Esse tipo de acusação, dependendo de quem vem para quem vai, é muito problemática. E a gente precisa repensar isso. Eu posso fazer uma reavaliação sobre os meus atos, sobre a forma como eu me porto, a partir do momento que se eu trocar de lugar com um homem branco hétero cis,
agindo e falando dessa mesma forma, ele seria chamado de arrogante e metido? Se não, então o problema não sou eu, não é a forma como eu me porto, como eu ajo, como eu falo. O problema é a sociedade que ainda não está acostumada a ver pessoas de grupos historicamente oprimidos se manifestando e se posicionando com confiança. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, aproveite e segue a gente lá no SoundCloud para ficar por dentro do nosso podcast. Beijo, galera!